Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte aqui na sua TV Rio. E como a gente começa toda segunda-feira falando de Campeonato Brasileiro. Tabela do Campeonato Brasileiro. Acompanhe cada lance, cada gol e torça pelo seu time. Oferecimento Comercial Campos, materiais de construção, Rua Santa Catarina 380. Droga Nilda, drogaria e farmácia popular. Disque entrega 3741-2221. Schaeffer Peças, o seu caminhão merece essa marca. Avenida Pio 12, 1248. PAF Família, Plano de Assistência Familiar. Disque Ambulância 3741-9210. MW Intermediações e Negócios. Dinheiro rápido e seguro. Rua Coronel Quintino Vargas 291. Ardopira, mármores, granitos e pedras decorativas. Ligue 3741-1142. Semar Bicicletas, peças e serviços. O melhor jeito de pedalar. Avenida Bonifácio Machado de Miranda 1157. Marilda Empréstimos, taxas e facilidades que seus sonhos merecem. Sólidos, nome forte nos pré-moldados de concreto. Bassi Motos, peças, acessórios e serviços. Avenida Pio 12, 1182. Ligue 3741-2081. Legal, em nome dos nossos parceiros, falando de Campeonato Brasileiro, que teve mais uma rodada nesse final de semana. O Atlético jogou contra o Lanterna, já rebaixado Atlético Goianiense, e acabou não vencendo. O placar final foi 2-2. E aí, Cleuto, desse jeito não tem como chegar nem na vice-liderança, né? Realmente não era o resultado que o Atlético esperava, Rogério. Mas o Atlético é aquela história, né? O futebol, o Atlético jogou muito bem, por sinal, né? Mas é aquela história, não adianta jogar bem e não ganhar. Foram 5 bolas na trave, pegou um time rebaixado, e eu falo, se o Atlético Goianiense estivesse jogando o campeonato todo, como jogou contra o próprio Atlético, o próprio Fluminense do Santos, hoje com certeza poderia ter sido campeão brasileiro. Mas agora é correr atrás, faltam 2 jogos, né? O Grêmio também empatou, não abriu aquele, né? Ficou empatado aí 1 ponto de diferença, porque o Grêmio está na frente, porque tem uma vitória a mais do que o Atlético. Mas são 2 jogos, né? O Grêmio pega o Figueirense fora, enquanto o Atlético pega o Botafogo, e depois tem o Atlético e Cruzeiro e o Grêmio e o Inter. Quer dizer, nessas 2 últimas rodadas tudo pode acontecer. Agora, o Atlético, o Silvano, que é um grande lateral, o Atlético não tem um defeito, não, que é aquele cruzamento direto, fazer aquela jogada direta para Jô, para Leonardo Silva, para o Arreve. Não ficou muito manjado aquela jogadinha, não, Silvano? Eu acho que assim, eu estava vendo os jogos do Atlético, geralmente eles estão lança muito do meio. Acabou aquela jogada da linha de fundo totalmente. Então, tipo assim, até que eu falava pra vocês, eu estava reparando assim, o jogo cabeceia muito bem, né? Mas é uma jogada que está muito manjada, muito marcada. Toda vez que, quando o Ronaldinho pega a bola, por exemplo, ali, os caras já sabem, vão marcar o segundo pau que a bola vai vir. Então, tipo assim, aí ficou mais difícil para jogar. E apesar, Rogério, de que é uma jogada manjada, como você acabou de falar aí, a bola tá chegando, né? Tá. Você vê que o João ontem perdeu 2 gols. Pois é, isso que eu ia falar. Quer dizer, na hora de fazer o gol não estão fazendo. Quer dizer, igual você falou, a jogada manjada, mas está funcionando. Só que está faltando competência dos atacantes do Atlético fazer o gol. Porque não adianta jogar na trave, tem que jogar lá na rede. É verdade, né? 5 bolas na trave não vale um gol. Não vale um gol. O time empatou e aí, se tivesse ganhando, estaria... E o próprio Vitor, Rogério, eu acho que, né, pela contratação que o Atlético fez, 8 milhões, eu acho que não foi aquele jogador que o Atlético representar pelo valor de um goleiro. Eu acho que esses últimos jogos aí, ele vem falhando constantemente. Você é goleiro, pode falar melhor do que isso. Eu acho que no jogo contra o Vasco, por exemplo... O primeiro gol ontem mesmo foi falha. Né, ontem ele falhou, aquele jogo contra o Vasco, aquela saída lá, você vê que o Atlético, o jogador do Atlético está disputando a bola com o Alexandre. Acho que eu sempre aprendi isso com meu pai, sempre falava lá na época do Pará com o Grampão, e quando tiver um atacante, o atacante disputando com o zagueiro, você nunca sai do gol. Porque você sabe, você foi goleiro, você sabe disso. Se você sai do gol, o gol fica aberto, qualquer totozinho é fatal. Eu acho que esses últimos jogos, quando o Atlético mais precisou do Vitor, eu acho que ele falhou. E aquele negócio, pelo valor da contratação, realmente o custo-benefício até agora foi muito pouco. E o Cruzeiro? O Cruzeirão colocou água para a alegria do meu amigo Diego, Fábio, colocou água no chope do Fluminense, foi lá dentro do Engenhão e carimbou as faixas do Fluminense, vencendo por 2-0. Aquele negócio, se o Atlético Goianiense jogasse o que jogou contra o Atlético Mineiro ontem, não estaria rebaixado. E se o Cruzeiro jogasse o que jogou com o Fluminense, estaria na Libertadores. O que acontece com o Cruzeiro? Justamente, Rogério, o peso, né? O time entra em campo com aquela preocupação de ganhar é uma coisa. Ontem falou, o Fluminense já é campeão. O Fluminense, por mais que você não queira, entra mais relaxado. E o Cruzeiro foi pra cima, né? É o que eu falo, tem jogadores jovens que o treinador não opita igual ontem, o carro do Elber fez uma grande partida.
Bom jogador ele, né? O próprio Rafael, né? Goleiraço. Ele começou inseguro, mas depois a bola começou a bater na testa nele. Quer dizer, e o futebol, você sabe disso também, você tem que dar sorte. E o Cruzeiro não deu sorte. Eu acho que se estiver jogando até hoje, o Fluminense não faria gol no Cruzeiro, porque o Rafael, depois que ele fez umas 2 defesas ali, pegou muita confiança. E aquele que eu falo, foi o peso que o Cruzeiro já sabia que não tinha mais aquele risco de abaixamento. Foi pra cima, jogou, e foi uma grande partida e fez a festa, né? Aquele que o Fluminense estava fazendo festa, o Cruzeiro queria ganhar. Quer dizer, hoje quem é o campeão então é o Cruzeiro, né? Ganhou do campeão brasileiro. E esse Cruzeiro, essa instabilidade do Cruzeiro, Silvano, se dá por quê? Um dia faz um jogaço, no outro dia entrega o banzé. Eu estava conversando com o Cleuton em off aqui, é o seguinte, o atleta, ele tem 2 pesos e 2 medidas. Tipo assim, quando tem responsabilidade, ele vai à atenção, eu acho que, sabe, se motiva tanto em relação à obrigação de fazer as coisas, que acaba cometendo os erros que não quer cometer, mas acaba, né, sendo fatal. E o caso do Cruzeiro é o seguinte, ele, de um tempo para cá, começou a acertar o time. Eu não vi um grande time no time do Cruzeiro, vou falar a verdade, pelos times que o Cruzeiro já teve, na verdade, não vi um grande time. E assim, o grande time de Minas Gerais hoje seria o Atlético. Mas, porém, começou ganhando, depois eu falei assim, ó, essa vai dar em nada, que vai chegar um certo ponto, vai empatar outro, foi o que aconteceu. Os meninos falaram, moço, que boa que é essa, que eu falei que ia empatar 2 e perder a outra, e foi dito certo. Então, tipo assim, então, realmente, o Cruzeiro esse ano não montou um grande time, e veio com um time mais ou menos, e daí, não chegou a lugar nenhum. Sul-Americana. Só Sul-Americana, no máximo. É verdade. Campeonato Brasileiro passado a limpo, vamos falar de esporte local. Aqui, só dando um recado do meu amigo Tiago, Santíssimo Sacramento, e também o meu amigo Paulo China, informando que começou hoje as inscrições para quem quiser participar do torneio de buraco, promovido aí pela Sectel, Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Se você quiser participar desse torneio, né, de buraco, é simples, só ir até a Secretaria de Cultura, né, lá na antiga estação, e fazer a sua inscrição. Começa hoje, detalhe, hein, gente, tem tempo para tudo. De 19 a 29 vai ser o período das inscrições. Então começa hoje e vai até o dia 29. Dia 30 o sorteio das duplas e dia 2 começa então, dia 1º, aliás, dia 1º e dia 2 começa então os jogos que vai ser lá no Hotel Canoeiras, tá bom? Então quem quiser participar do torneio, a partir de hoje, as inscrições já abertas lá na Secretaria com o Jofre ou também com o Edilson. Joga um buraquinho, Cleuton, não? Jogo, Rogério, gosto de brincar, mas as datas, às vezes, para mim não dá, né? Porque, igual o dia 1º, por exemplo, geralmente é sexta-feira. Sexta-feira a gente tem que trabalhar na feirinha e você não pode assumir um compromisso, né? E não poder cumprir. Mas a gente vai lá prestigiar os dias que a gente está de folga, a gente vai lá porque a gente gosta, né? Eu já participei de vários campeonatos lá e tem na frente o doutor Santiago, né? E o Paulo China, a gente sabe que são expertos no torneio de buraco, já fez vários, já participei vários com ele, inclusive no último lá no Piracã. Está em boas mãos a competição. Legal. Então a competição vai ser na realidade, se eu falei dia 1º aqui, dia 1º é sexta-feira, então vai ser dia 2. É dia 2. No sábado, a competição começa no sábado. Vai ser dois finais de semana seguidos, né, que a gente vai ter o torneio de buraco. Se for no sábado, já dá pra gente pensar, já dá pra gente fazer a inscrição, né? Joga buraco? Só o único buraco que eu conheço só os do Rio, lá do São Francisco. E muito bem, né? E muito bem, você tá melhor do que pescador. Essas cachoeiras aí, brincadeira. As cachoeiras aí tá melhor do que pescador. Os buracos que eu tô conhecendo, os buraquinhos das hidras naturais. Então, você também tá achando muito buraco dentro da cidade de Buritizeiro, que o trem lá tá feio. Bem, viu? O trem lá tá feio, viu? Ave Maria, prefeito, Ave Maria. Vou falar agora de cinquentão que vai ter amanhã, vai ter um jogo lá em Buritizeiro, da União Esportiva Santo Antônio e Quarentão, que é o time lá de Buritizeiro, um jogo de amanhã pelo Campeonato Cinquentão. Meu amigo Cleuton Cachinto vai estrear quando? Rogério, como eu falei anteriormente lá na rádio, né? Previsão estrear agora no próximo domingo, né? Piracã, se o jogo for mantido lá. Vai depender se o campo, né, tiver condições, né? Se não chover. Mas está previsto a gente estrear no próximo domingo aí, no jogo do Serra Negra, já que eu fui campeão no ano passado. E ver se a gente corre pelo menos 10 minutos lá. A gente está aí dando umas corridas, mas a gente tem que voltar aos poucos. Mas a previsão, se tudo correr dentro da programação, é no próximo domingo, dia 25, Piracã e o Serra Negra. Como é que você está vendo esse campeonato cinquentão, Cleuton? O campeonato, Rogério, eu acho que deveria ter feito no campeonato como foi no ano passado, aqui no campo do Comercial. Todo o campeonato, né? Igual semana retrasada, jogou Serra Negra e o Quarentão, como você falou aqui. Porque na terça-feira jogou o Piracã e o Santo Antônio. Queira ou não queira, o Comercial é o charme do futebol de Pirapora, né? A gente está aí promessa, sábado passado, por exemplo, quero até mandar um abraço para ele, né? O prefeito eleito, Léo Silveira, esteve lá em casa, a gente conversou bastante sobre o esporte, me garantiu que esse ano o esporte realmente sai, né? Precisa realmente sair o campo municipal, mas Pirapora nunca pode ficar seu estádio Comercial. É o verdadeiro charme do futebol de Pirapora. E se nós tivéssemos feito isso lá, como
o presidente lá, o Cardoso, cedeu as instalações lá, hoje nós poderíamos estar fazendo a final, né? Com todo o respeito ao time do Piracã, né? O clube lá do Piracã. Mas, infelizmente, a atitude do presidente, Orlando, né, meu amigo particular, não foi legal naquele jogo que não teve lá contra o Santo Antônio. Eu tive lá, o campo tinha todas as condições de jogo, mas vamos torcer para que o campo esteja beleza, e se tiver beleza, se realmente o jogo for realizado, a gente pretende, né, participar lá do grupo, e se for jogar, aí vai depender do treinador Anselmo e Baiano. Ô Silvano, você melhor do que ninguém que acompanha o esporte lá de Buritizeiro, a gente esperava muito do time lá de Buritizeiro, que lá dava para fazer uma seleção do cinquentão. Acabou que foi uma grande decepção até agora do torneio. O que aconteceu com o time? Inclusive, eu fui saber da primeira partida lá, que eu gosto de prestigiar, né? Tava cornetando, né? Você gosta de cornetar, né? Cornetar os velhinhos, os aí é massa, eu gosto muito, encanto com as teclas lá, eu tô em 11 anos, eu já falei 10 anos, quase 11 anos que eu tô lá. E assim, eu gosto mais dos velhos, porque os velhos é aquele boleiro antigo que realmente entende a nossa língua. E aí é o seguinte, eu fui saber depois. Mas assim, eu realmente achava que ia montar um time bom. Aí os meninos falaram, fulano, ciclano, mas assim, os caras que jogavam bola daquela época dos 50, muitos deles pararam de vez. Mas no ano passado, Silvano, o time de Cruzeiro foi um timaço, fez uma final brilhante contra o Serra Negra, né? Você vê que deu o Serra trabalho. Negra fez 4-0, o time do Cruzeiro foi pra cima, fez 4-3, e se tivesse lá mais 5 minutos, poderia ter empatado o jogo, quer dizer, não repetiu o mesmo time do ano passado. Nem o mesmo plantel do ano passado. O mesmo plantel, foi, né? porque o time precisa de plantel. E voltando aqui, sempre aproveitando o espaço, né, de falar do charme dos estádios, Buritizeiro também está precisando muito cuidar do Mineirão. Pois é, mas esse é assunto que eu vou voltar daqui a pouquinho, que a gente vai falar das condições dos dois estádios realmente, tanto aqui como lá de Buritizeiro. Buritizeiro, quando a gente jogava lá, era um tapete, só que o negócio lá tá feio. Eu vou um rápido intervalo e tô voltando com você.